Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8. A Bíblia fala assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, esclareça-nos o que Tu queres nessa noite ao nosso coração pela Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus amado, venha gravar e fixar no nosso coração a Tua palavra, a mensagem que Tu tens para nós nessa noite, que possamos absorvê-la. Em nome de Jesus oramos agradecidos, amém, e graças a Deus. Amém, meu amado? Título da mensagem: o que será do meu futuro? Nessa época do ano, nós vemos expectativas, nós vemos a demonstração de alguma forma de esperança de pessoas que aguardam o novo ano. E alguns supersticiosos, por acreditarem em algumas, entre aspas, receitas para receberem o bom ano novo, fazem coisas curiosas, coisas que com certeza você já ouviu falar de algumas dessas receitas, pelo menos as mais difundidas. Mas o ano novo ele fala de futuro, o futuro que está se tornando presente. Mas quem que pode conhecer aquilo que ainda está por vir? Somente um que é único, poderoso, fiel, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que Ele conhece pensamentos, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece, obviamente, o passado, o presente e também conhece o futuro. O único que pode saber do futuro é o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há tempo, Ele não está limitado ao tempo, os irmãos sabem disso. Somente Deus que pode conhecer todas as coisas. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus, Ele quer revelar para nós a sua vontade. Ele quer revelar para nós aquilo que há de ser. É verdade que nós temos nas nossas mãos a Bíblia. Nós temos nas nossas mãos um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas continua sendo hoje atual. E também tem revelações para o futuro. A Bíblia é esse livro completo, é essa palavra de Deus que nos orienta nessa caminhada terrena, enquanto nós passamos por aqui. Então nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em superstição, nós não acreditamos em algumas receitas que podemos praticar hoje, para que amanhã tudo dê certo. Mas nós acreditamos na obediência àquilo que este livro nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós podemos crer e podemos ter esperança num futuro bom e melhor para nós, porque Deus Ele tem isso para aqueles que o servem, para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem à sua palavra. O Deus que conhece todas as coisas, Ele quer revelar todas as coisas a mim e a você. Deus, Ele conhece as nossas expectativas, os nossos desejos e as nossas intenções. E se nós lembrarmos da palavra, nós veremos Deus separando um homem
Deus elegendo um homem, o seu amigo do coração. Esse amigo era Abraão. Deus, ele elege Abraão para que, a partir de Abraão, ele pudesse formar um povo, formar uma nação, a nação de Israel. E a partir de Israel, uma nação, Deus revelaria a sua lei moral. O Deus que habita o céu se revelou primeiramente a Israel, constituindo uma nação para revelar-se a ela e, através da lei, revelar a sua moral. Deus se revelou para os judeus através da lei. Portanto, o que eles deveriam fazer em relação às demais nações? Revelar Deus. Israel deveria ser a lâmpada, Israel deveria ser a bússola, Israel deveria ser o apontador deste caminho, revelar quem é Deus. Por quê? Porque o homem havia se perdido. O homem já não conhecia mais a Deus. E por isso, para si mesmo, ele construiu inúmeros deuses, a qual ele se chamava de deuses, mas que no fato não eram nada, eram vazios, não podiam livrá-los, não podia guiá-los, porque não era Deus. O Deus único e verdadeiro é um só, e é o Deus que se revelou para Israel. Lá aos Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo algo que eu convido você a abrir para que você leia comigo. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 23. Israel deveria revelar Deus aos gentios. Para quê? Para que Deus pudesse concluir a sua intenção de ter uma família numerosa, de ter muitíssimos filhos. Deus, revelado pela lei a Israel, faria com que Israel revelasse ao mundo quem era Deus, como era Deus, o que Deus gostava, do que Deus não gostava, que Deus era um Deus santo. Essa era a função e o privilégio de Israel. Mas aqui no versículo 23 de Gálatas 3, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo já para também os da Galácia que haviam recebido a palavra. Ele fala assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Israel era apenas um condutor, e a lei também era apenas um condutor até onde? Até o Evangelho. Israel e a lei deveriam nos conduzir para o Evangelho. A fim do quê? A fim de que nós viéssemos a crer pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí acabaria com as barreiras. Já não haveria mais judeu, já não haveria mais grego, já não haveria mais escravo, já não haveria mais homem nem mulher, mas todos sendo filhos de Deus, todos no propósito de obedecerem aos mandamentos do Senhor por fé, não por obrigação, não por religião, não por imposição, mas por fé. Seríamos a família de Deus, conheceríamos a Deus pela fé e pela revelação, não de letras, mas da revelação do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Veja aí no ironia, o povo detentor da lei, o povo que tinha lei, eles rejeitaram o Evangelho e perseguiam aqueles que acreditavam, enquanto os gentios, que eram para ser alcançados pelos judeus, passaram a crer pela fé, receberam o Evangelho, e os judeus deixaram de crer no Evangelho. João, ele escreveu algo tremendo, que eu creio que você já tenha lido nas suas leituras diárias da Bíblia. João 1, versículo 11 e 12 fala assim, veio para o que era seu, falando sobre Jesus, e os seus não receberam,
mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é que não receberam a Cristo? Os judeus. Eles não acreditaram no Evangelho. Eles não acreditaram no Filho de Deus. Mas todos aqueles que creram em Cristo Jesus, que receberam Jesus Cristo, eles se tornaram, através da sua fé em Cristo, filhos de Deus. E aqueles que eram cegos, pela fé, tiveram seus olhos abertos para que eles pudessem crer e conhecer ao Deus que fez todas as coisas. Esse foi o ambiente de descrença da parte dos judeus, nesse texto que nós lemos aqui em Atos. Esse era o ambiente, um ambiente de descrédito por parte dos judeus e de fé por parte dos gentios. Vamos voltar lá para Atos 14, no comecinho, versículos 1 e 2. Fala sobre Paulo e Barnabé em Icônio. E Lucas, ele diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos aonde? Na sinagoga judaica. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos, olha para o seu irmão e fala, mas os judeus incrédulos. Meu amado, a incredulidade gera ira no coração de Deus. E a Bíblia fala que os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aqueles que não acreditaram formaram um ambiente para que os irmãos fossem expulsos, para que eles fossem perseguidos, para que eles fossem rejeitados, a ponto de ser preciso que Paulo e Barnabé fugissem. Olha só no versículo 6 de Atos 14, fala assim, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. E ali no versículo 7 fala onde anunciaram o Evangelho. Eles continuaram pregando a palavra de Deus. Eles continuaram anunciando quem é o Deus que muitos não sabem ser, quem é. Muitos não conhecem. E ainda nos nossos dias, muitos estão enganados, servindo outros deuses por não conhecer o único Deus verdadeiro. E o nosso papel como igreja é levar a palavra de Deus. O nosso papel como igreja é sermos sal e luz dessa terra, para demonstrarmos através da nossa vida e do nosso testemunho quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Pergunto isso para você. Pergunte para o seu irmão que está do seu ladinho aí, quem é o Deus verdadeiro? Você o conhece? Você o serve? Paulo e Barnabé passaram a anunciar agora nessa cidade de Listra o Evangelho. E esse texto que nós lemos fala de um milagre que aconteceu. Quando o Deus verdadeiro é anunciado e quando se crê nesse Deus verdadeiro, sabe o que acontece? Milagre. Tudo é possível. Aquele que crê. Porque tem muitas pessoas que dizem ter fé, mas têm fé em uma série de coisas, nas quais não podem salvar, nas quais não podem levar para o céu, das quais não podem fazer nada espiritualmente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como ouvir a palavra se não há quem pregue? Não é isso que a Bíblia diz? Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos testemunhar. E olha só que maravilha que acontece no versículo que nós lemos aqui, nesses versículos. Versículo de número 8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E aqui, Lucas, sendo médico, ele dá algumas características aqui da medicina, dizendo que ele era paralítico desde o seu nascimento. E ele coloca, jamais este homem pudera andar, ele nunca andou. E no versículo 9, este homem ouvia falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía o quê? Fé para ser curado, disse-lhe, o apóstolo Paulo disse em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e começou a andar. Milagre, porque o Deus verdadeiro foi anunciado. Porque a palavra verdadeira foi anunciada, o milagre aconteceu. Irmão, sabe quando acontecerá o milagre que você tanto espera na sua vida? Quando você começar a dar crédito na palavra, à palavra e obedecê-la.
O milagre não vem antes da palavra. Milagres não acontecem sem a testificação da palavra. Quando Deus fala ao nosso coração, quando a fé é gerada e Deus ele libera o seu poder, aquilo que nós venhamos a pedir a Ele possa acontecer. Fé sem palavra é superstição, é lenda, é história. A fé verdadeira, ela vem e brota no nosso coração pela palavra de Deus. Esse homem paralítico nunca andou, ele não sabia movimentar as suas pernas porque ele era paralítico, não havia possibilidade. Mas pelo fato dele fazer o quê? Ouvir a pregação do Evangelho, ouvir o Deus do céu sendo pregado. A palavra do Senhor fala que Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Eu creio que os olhos daquele paralítico estavam abertos, sem piscar, os seus ouvidos atentos, ele estava absorvendo, digerindo com gosto aquela palavra. E a fé foi gerada no seu coração. Amado, nós precisamos conhecer a palavra para conhecer o Deus verdadeiro. Listra era uma cidade com costumes pagãos, com tradição pagã. Aquele lugar era marcado pela crença nos vários milhares de deuses do panteão grego. E havia muitos deuses a serem cridos ali. Era um lugar onde essa tradição era muito forte. Tanto é que depois do milagre da cura deste paralítico, eles associaram o nome de Barnabé e Paulo a deuses do panteão grego. Eles associaram, veja aqui comigo, versículo de número 12, de Atos 14, fala assim: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Quem anunciava o evangelho, quem tinha a unção, a autoridade de pregar, era o apóstolo Paulo, enquanto Barnabé, ele já ficava na retaguarda. Então, por ser o portador da palavra, na imaginação dos gregos, o deus Mercúrio, associaram Paulo a Mercúrio. Eu comecei falando a respeito das muitas receitas que as pessoas têm para um bom início de ano. Pessoas que usam roupas brancas. Espero que os irmãos que estão de branco aqui não seja por causa disso. Vou pôr uma roupa branca que vai atrair paz. Vou pôr um amarelinho, atrair dinheiro. Eu sei que os irmãos não pensam isso aqui. Eu vou comer lentilha, né? Nada a ver, né? É bom para o fabricante, né? Para o produtor de lentilha. O que mais? Romana carteira, perfuma? Eu sei dá pular 7 ondinhas. Para nós não dá, tem que ir lá para o litoral. Então quem não nasceu no litoral está roubado, tem que ir para lá para ter um ano bom. E uma série de coisas, irmãos, que isso vai entrando na cultura. A cultura brasileira é essa mistura. E muitas das vezes a religião brasileira, e muitas das vezes, entre aspas, o cristianismo brasileiro está misturado com esse negócio. Está misturado com crente que, como foi dito aqui, tem esse tipo de patuá, de receita, de superstição. Irmão, se você tem esse tipo de pensamento, imaginando que, se não vai piorar, né, pode ser que ajuda. Então vamos fazer também, para com esse negócio. Porque é uma influência que a gente tem, muitas das vezes até da mídia, da fixação da mídia. E a gente vai deixando que esses valores que talvez até mesmo anteriormente nós tínhamos, continuem na nossa vida. Tomando lugar com o Deus verdadeiro. Tomando lugar com o único que deve ser clamado, o único que deve ser adorado, o único que nós cremos que pode responder de verdade. Amém, meu irmão? Versículo 17, fala aqui no versículo 17 do capítulo 14 de Atos, que Deus, o Deus que se revela, não deixou de ficar sem testemunho. Para aqueles que não conheciam a lei, para aqueles que não tinham uma direção da lei para conhecer a Deus, eles tinham o testemunho dos céus, ou seja, das chuvas, das estações frutíferas, das quais através desses instrumentos, podemos dizer assim, Deus ele enchia o nosso coração de fartura e de alegria. Nós temos a noção de Deus, porque Deus se revela com bondade. Marketing de Deus, para ser conhecido, é de bondade.
talvez nós agíssemos diferente. Se você quer atrair a atenção de alguém, o que você faz? Se você não está conseguindo atrair a atenção dessa pessoa, o que você faz? Você aumenta o tom de voz, você começa a sinalizar, dá uns pulos. Deus faz isso? Não. Sabe o que Deus faz? Deus, ele abençoa. Deus, ele abençoa a nossa despensa, Deus nos dá saúde, e Deus vai nos cumulando de tantas bênçãos, o homem é tão abençoado, e o homem tem noção da sua mente a respeito daquilo que é certo, que é errado, a sua moral, a sua noção moral, e ele vê que ele está fazendo coisas erradas, coisas vergonhosas, e Deus está abençoando, e ele está prosperando, até que chega um ponto que o apóstolo Paulo fala, eu tomo a palavra dele, que ele fala que o amor de Deus nos constrange. A gente fica constrangido de como somos alvos do amor de Deus. Como Deus nos abençoa e nós não merecemos. E Deus nos abençoa e nós não merecemos, até que chega um tempo que a gente fala, Senhor, obrigado. Tu és digno de ser adorado. O Senhor é bom. E se eu não te sirvo e o Senhor me abençoa, como deverá ser então se eu te servir? Aí a pessoa se converte, a pessoa busca Deus, a pessoa busca a palavra. Não porque Deus mandou um raio na cabeça dela. Não porque tem aqueles pastores que dizem, se você não vier para a igreja, Deus vai acabar com a sua vida. Se você não fizer isso ou aquilo, você vai ver, ficam fazendo terrorismo para as pessoas virem para Deus. Deus não usa esse método. O método de Deus é completamente contrário ao nosso. Ele abençoa. Muitos não conhecem a lei para dar tempo para a misericórdia. Mas esse tempo, cada vez que passa, você sabe, hoje nós estamos aqui para celebrar a Deus por esse tempo que está passando, por esse ano que está ficando para trás e um novo que está começando, significa que esse tempo está passando, se abreviando. Muitos já conhecem e ainda não se decidiram. Muitos sabem a respeito do Deus verdadeiro, Deus já testificou, mas ainda está servindo junto com o Deus verdadeiro outros deuses. Ele não aceita isso. Ele é único, não há outro como Ele, não há outro semelhante a Ele. Até então, esses homens que estavam aqui em Listra, eles estavam aprisionados pelo fato de não conhecerem a verdade libertadora do Senhor. No versículo 17, melhor dizendo, Lucas, ele narrando a história, ele fala que o Senhor, para se revelar, não pela lei, porque os gentios não conheciam a lei, ele se revelou através das estações frutíferas. O ano tem quantas estações? 4 estações, não é isso? Nós sempre começamos o ano aqui no nosso país, em qual estação? No verão. Depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno e depois a primavera. E cada estação tem uma particularidade. O verão é o tempo onde as frutas estão amadurecendo nos pés, onde as flores estão viçosas, onde os animais, os insetos, tudo, o sol brilha forte, a vida. O outono já tem uma aparência cinzenta, as folhas das árvores começam a cair e a paisagem começa a ficar aparentemente triste até chegar o inverno, frio, o vento, o ambiente cinza, seco, até que chega novamente a primavera para renovar tudo de novo. Eu pergunto para você, qual é a estação que você está vivendo hoje na sua vida espiritual? Esse homem, esse paralítico dessa cidade estava vivendo toda a existência dele no mais cinzento inverno espiritual. E fisicamente falando, ele era paralítico, ele era inválido, ele estava vivendo, ele não conhecia outra estação a não ser o inverno, cinza, frio, seco, até que a palavra foi ministrada. E de uma hora para outra, o verão, as estações de Deus espirituais não respeitaram o ciclo natural, porque do inverno este homem saltou para o verão da sua vida. Meu amado, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual também ela tem fases, ela tem estações. Olha para o seu irmão e fala, irmão, a nossa vida espiritual tem estações. E toda estação, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem,
dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus não quer encher o teu coração de tristeza, de escassez, para que você passe um cortado, né, como se diz, e vá buscá-lo. Não é dessa maneira que nós servimos a Deus. Eu vou servir a Deus porque eu estou no fundo do poço mesmo, não tem mais nenhuma esperança. Eu estou sofrendo muito, então agora eu vou buscar Deus. Não, a Bíblia fala que é o contrário. Deus nos atrai com alegria. Deus nos atrai com fartura. Deus nos atrai com bênçãos, mesmo quando não merecemos. E eu pergunto para você, quando é que nós merecemos, né? Quando é que a gente é digno de merecer alguma coisa de Deus, a não ser a ira, a não ser o furor de Deus? Mas o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. O apóstolo Paulo vem combatendo a mitologia grega, porque o Deus relacionado à chuva era Zeus, e Hermes, as colheitas. Então o apóstolo Paulo combate diretamente essa filosofia pagã, essa tradição de que deuses é que davam, cada um era responsável por uma estação do ano, por chuva, por sol, ou por qualquer outro tipo de coisa. Então o apóstolo Paulo vai combatendo na raiz, vai combatendo no âmago da questão. E quantos são esses que não acreditam ainda, né, irmãos? Em deuses que não são de nada. Quantos que não acreditam em cartas? Vamos ver nas cartas qual será o seu futuro. Vamos ver o que a palma das suas mãos podem dizer. Vamos ver o que os búzios, vamos ver o que uma série de coisas que você sabe por aí. Pessoas que tentam descobrir o futuro ou ter um bom futuro. A nossa vida, bem como o nosso futuro, está nas mãos de quem? Não está na palma das nossas mãos, mas está nas palmas das mãos daquele que fez o universo, que criou todas as coisas. Lá em Deuteronômio fala qual é o segredo para nós sermos abençoados, ter uma vida próspera e termos um futuro brilhante. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Daí coloca 2 pontos, e ele vem falando uma série de bênçãos. Inclusive no versículo 12 de Deuteronômio 28 fala assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Moisés aqui, sendo boca de Deus, está dizendo que quem é que manda chuva dos céus? Não é Zeus, não é Baal, não é São Pedro. Eu vejo alguns crentes falando de vez em quando, olha, São Pedro, não sei o que tem, né? Está chovendo bastante, é por causa de São Pedro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quem manda a chuva no tempo certo é o Senhor Deus que rege o universo. Nada escapa ao controle das suas mãos. Se você obedecer, qual vai ser o seu futuro? Bênção. Se você desobedecer, o seu futuro, ao contrário de bênção, será de calamidade. Você sabe quais são os pensamentos de Deus para você? O título da mensagem é: o que será do meu futuro? Não é isso? O que Deus pensa do meu futuro? Jeremias 29, o Senhor, ele responde, ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Até aqui talvez o povo de Israel, quando Jeremias se levantava para falar, Israel já sabia que vinha coisa que ia sacudir a terra. E Jeremias, ele dá essa primeira palavra e ele coloca, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Olha, Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, ao seu respeito, a respeito do ser humano, para vos dar o fim que desejais. Esse é o nosso futuro com Deus.
O nosso futuro é o que nós desejamos, porque quando nós conhecemos a Deus, nós desejamos as mesmas coisas que Deus deseja. A nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Continua dizendo: e me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele tem pensamentos sobre o nosso futuro, para a nossa vida, de paz e não de mal. Paulo, ele diz que a bondade do Senhor se revela na providência. Deus, ele traz alegria, traz chuva, traz estação frutífera, traz fartura. Isso tudo era um testemunho para aquele que não conhecia a lei, porque essas coisas falam de Deus. Como explicar uma fruta, né, irmão? Como explicar uma semente que na terra gera uma árvore, depois gera uma fruta e dela você come? Como explicar isso? Isso é um milagre. Você concorda comigo? Isso é um milagre, irmão. Uma criança no ventre de uma mãe, de uma mulher, isso é milagre. Nós estamos aqui nessa noite, é um milagre. Nós respirarmos mais um dia, mais um ano, é um milagre. Nós já temos muito que agradecer, e se parasse hoje, nós teríamos muito para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos sustenta através de milagres da providência diários. Deus nos sustenta. Olha para o seu irmão e fala: irmão, glorifique a Deus, porque Deus te sustenta. Deus me sustenta. Conceito dessa revelação natural, ou seja, nós podemos conhecer algumas coisas sobre Deus através da revelação natural, ou se não da revelação moral, do conceito que ainda nós temos de bem e mal, é algo muito difundido na Bíblia. O Salmo 19, versículo 1, fala a respeito da natureza que revela Deus. Fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo escreveu: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se algo foi criado, significa que existe o quê? Se alguma coisa foi criada, significa que existe um Criador. Se eu vejo algo criado, tem um autor para aquilo, tem um Criador. Então, quando eu vejo algo criado, eu posso entender que existe um Criador. Aí continua dizendo o texto aqui, ó: tais homens, por conhecerem a natureza e a criação, são indesculpáveis por não reconhecerem a existência de um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas. Romanos 2, versículo 14 e 15 fala a respeito da consciência. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E depois, se você continuar lendo esse texto de Romanos 2, você vai ver que chega em Cristo. É Cristo que vai julgar todas as coisas. É Cristo que tem o cetro de justiça nas suas mãos para julgar os povos. Depois de tudo isso, eu pergunto para você: você está preocupado com o seu futuro? Amém ou não amém? Seja sincero. Todos nós aqui, todos nós temos anseios, irmãos. Todos nós temos incertezas, porque nós não conhecemos o futuro. Todos nós temos motivos para estarmos preocupados com o nosso futuro. Só que nós temos motivos para confiar naquilo que não vemos, naquilo que os nossos olhos não enxergam, mas que sai da boca de Deus como promessa para as nossas vidas. É isso que nos guia. Não é aquilo que nós conhecemos ou deixamos de conhecer naturalmente ou humanamente falando, mas toda palavra que sai da boca de Deus é norte para a nossa vida. Amém? É chão para o nosso pé pisar, é segurança para nós. A nossa mente pode estar cheia e repleta de preocupações. A mente humana é assim, a mente humana está processando uma série de ansiedades, preocupações, está pensando se vai dar certo ou não, está traçando planos, mas a palavra do Senhor diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, da boca de Deus. O Senhor lembrou seus discípulos quanto à ansiedade a respeito do futuro, e eu quero encerrar
lendo com os irmãos. Eu quero convidar você a abrir, para que você leia comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. O nosso futuro está em Deus, irmão. Se você depositar a sua confiança nos falsos deuses ou neste mundo, você vai morrer antes do tempo. Você terá milhares de preocupações e você jamais poderá servir a Deus dessa maneira. Mas se você confiar e esperar no Senhor, tudo Ele fará, como a Bíblia diz. Preste atenção. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por duas vezes eu percebo que Jesus se refere a Deus como Pai Celeste. O Pai, Ele providencia todas as coisas para o Filho. O Pai cuida do Filho, o Pai protege o Filho. O Pai trabalha para que na mesa da sua casa possa ter alimento para a sua família e para o seu filho. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus não é Zeus, não é Júpiter, não é Mercúrio, não é Hermes, não é Baal, não é Aparecida, não é nenhum orixá. O nosso Deus é Pai. Ele cuida de nós. Nós não precisamos pular ondas, comer romã, lentilha. Nós não precisamos nos vestir de branco, amarelo, verde, preto, ou qualquer uma delas você pode vestir também. A nossa fé não está em coisas como essa. A nossa fé está naquele que do alto céu se revelou a nós, como Criador e como Pai. Ele nos ama, Ele cuida de nós.